Paulo Coelho. Eu acho que há muito tempo nenhum livro brasileiro é tão aguardado quanto Brida, do Paulo Coelho, que chegou esta semana às livrarias. Paulo, você se revelou um grande contador de histórias com os seus dois outros livros que eu citei, Diário de um Mago e O Alquimista. O que é Brida? É mais uma boa história contada, é isso? Ô Marília, eu acho que, aliás, eu tenho certeza que todas as boas histórias, normalmente, elas guardam atrás dela uma boa ideia, né? Seria impossível uma boa história sem uma boa ideia. Eu sempre procurei pegar os códigos clássicos, né, da alquimia, da magia, no caso de Brida, da bruxaria, e colocar dentro de um processo que transformasse o leitor num quase coparticipante. Porque eu acho que o que importa, o que faz uma boa história é na medida em que você percebe que você pode viver também esse personagem. Isso é uma ideia sua para a literatura em geral? Você acha que escrever tem por obrigação sempre passar alguma coisa além de uma boa história? Eu acho que escrever em geral, primeiro, está profundamente aliado ao prazer, né? E as bruxas, aliás, foram pessoas sempre muito perseguidas porque queriam aliar o prazer à busca espiritual, coisa que parecia absolutamente incongruente, né? Mas escrever está aliado ao prazer e à profundidade. Agora, o que as pessoas, às vezes, algumas pessoas confundem, é que elas aliam profundidade à complicação, e não é bem isso. Então, boas histórias são aquelas que nós vivemos todos os dias, na nossa vida, no nosso cotidiano. Tem gente até que diz que se você tirasse as crises da vida de uma pessoa, sobraria muito pouca coisa, porque os momentos de crise são os momentos em que a pessoa tem que tomar a decisão mesmo. No caso de Brida, eu procurei contar a história de uma feiticeira em pleno século XX, uma pessoa que eu conheci quando eu estava fazendo a minha peregrinação agora lá no Caminho de Roma, né? Conhecido por Caminho de Roma, mas na verdade eu fiz nos Pirineus. A Brida, que é uma irlandesa de 29 anos, fez por sua vez na Irlanda, e eu achei que a experiência dela era profundamente universal, podia ser compartilhada, e a busca espiritual, ela é sobretudo muito simples, né? E ela é sempre uma boa história. Então vamos falar dessa busca espiritual. Você mesmo acredita que já foi lido por 1.800.000 pessoas. E você escreve numa área, vamos dizer, delimitada da literatura, que seria a chamada literatura mágica. A que você atribui essa procura desse tipo de literatura? Olha, eu não diria que eu escrevo para uma área delimitada de literatura. Eu acho que existem tiragens clássicas desses livros da área específica que são 3, 5 mil exemplares. Quando eu escrevi o Diário de um Mago, efetivamente eu pensei em escrever para esse tipo de público. Tanto é que o Diário de um Mago é um livro mais duro, onde eu procuro passar simplesmente determinado tipo de conhecimento e a minha experiência, a minha visão, né? Mas foi uma grande surpresa minha ao ver que o Diário de um Mago ultrapassou os 3, os 5, os 10, os 20, os 50, os 100, ou seja, ele saiu absolutamente da dita área esotérica. Então o que você vê? Você vê que, na verdade, nós estamos vivendo um momento comum a todos, onde a busca espiritual está em primeiro plano. Sempre esteve, só que às vezes ela fica mais disfarçada, mais pessoal, e às vezes ela se transforma numa espécie, digamos assim, de ansiedade coletiva, onde todos têm que estar compartilhando as experiências. Bom você tocar nesse assunto, porque uma vez eu entrevistei o Júlio Bressani e ele fez uma observação muito interessante, dizendo que a cada vez que uma civilização entra em decadência, as pessoas imediatamente se apegam à fé, o que coincide com algumas passagens da história. Você acha que o sucesso de Shirley MacLaine, J.J. Benítez, o seu sucesso, entre outros, é sinal de que as pessoas querem se agarrar a alguma coisa porque o que a cerca anda em decadência? Olha, Marília, com todo respeito pelo Júlio Bressani, eu acho uma bobagem isso. Porque, ao contrário, as grandes decadências da civilização, se você for olhar a história, são os momentos de paganismo. Você vê Roma, você vê como o Egito decai na medida em que a religião perde a sua força, você vê a própria Idade Média, entendeu? Quando a religião quer se impor demais, as pessoas perdem a fé. Eu acho a fé o maior ato de ousadia que o ser humano pode ter, porque ele está saindo do seu momento das coisas que estão muito bem explicadas e ele está mergulhando no momento, na noite escura da alma, né? Ele está indo para lugares onde ele não tem os referenciais, onde as coisas não são muito bem explicadas.
Eu acho a fé e a busca espiritual, sobretudo, o momento em que o homem tem coragem de olhar para dentro dele mesmo. Mas você mesmo disse que isso é uma situação episódica, que já houve outras fases em que as pessoas se interessavam por esse tipo de assunto e que hoje, especificamente, anos 90, as pessoas estão muito interessadas nisso. Por quê? Mas eu não disse que era um momento de decadência, entende? Porque o que eu te digo é que essas pessoas estão comungando mais dessa ideia. Pelo contrário, teoricamente, você vê na época do movimento hippie, que eu participei ativamente, era como se a sociedade tivesse se estabilizado, resolvido seus problemas básicos, materiais e tudo, e estivesse partindo, então, para uma nova aventura, a aventura do espírito, que é a maior de todas. Agora também, você vê um momento atípico do mundo, você vê um momento onde não há uma ameaça nuclear muito flagrante, você vê um momento onde o último preso, assim, significativo, que foi o Nelson Mandela, foi solto, você vê um momento de profunda aquietação dos problemas diários. Então o homem passa a se preocupar com as coisas. Não. Temos um Kuwait. Um Kuwait mexendo com todo mundo todo mundo preocupado com o petróleo, se o petróleo é nosso ou não é bem assim. Teremos sempre, se você pegar pequenos focos, teremos sempre. Isso não vai passar nunca, porque essa energia da alma do mundo, como chamavam os alquimistas, tem que descarregar em algum momento. Agora, temos um Kuwait super valorizado, porque não tem mais nada acontecendo nesse nível, entendeu? Falando em Kuwait, falando em petróleo, dizem que você já faturou 500 mil dólares com os seus livros. É verdade? E aí eu queria saber como é que funciona a riqueza material para quem procura tanto a riqueza espiritual. Eu acho que... Não, primeiro não é verdade. Isso, inclusive, faz parte de uma matéria que a pessoa publicou isso e não sei de onde ela tirou. Uma matéria muito engraçada, porque também fazia uma crítica de Brida e ela tinha apenas uma página de Brida. Então ela fez uma crítica dizendo que o livro era erótico. E não, aquela página que ela tinha era erótica, falava em sexo, né? Mas a riqueza material é uma coisa muito importante. Eu acho que você tem que se resolver. Faz parte das regras do jogo. Eu desconfio muito de pessoas que se propõem a mostrar caminhos quando elas não conseguiram descobrir o seu próprio. E é evidente que num mundo onde os valores estão ligados a uma resolução pessoal, onde se você não tiver satisfeito na tua casa, resolvendo o teu problema material, sem precisar de pensar nisso e naquilo, entende? Você já querer partir para a busca espiritual, ela passa a ser uma fuga. E ela não pode nunca ser uma fuga, ela tem que ser sempre um encontro, você me entende? Então, o dinheiro é uma coisa que te resolve esses problemas, primeiro. Segundo, eu sou um escritor, eu vivo de direitos autorais, eu tenho o maior orgulho disso. Eu espero que as pessoas, em algum momento da vida delas, possam sempre viver dos seus sonhos, porque elas podem. E isso é uma maneira de provar publicamente que eu posso. Terceiro, que fale pela boca de um anjo, que eu chegue aqui na $500, que eu vou ficar muito satisfeito. Você chegou a quanto? Mas... Não vai falar? Não, essas imposto coisas de renda? Não. Modéstia é o quê? Não, eles sabem. Depois de renda sabe, não tem como esconder, não. Então eu vou perguntar para eles. Pergunta. Curto e grosso, para encerrar o bloco, uma pergunta que eu gosto de fazer no programa, porque normalmente eu recebo respostas intrigantes e ricas. Sucesso mexeu com a sua cabeça? Muito, mas tem que explicar. Não pode ser curto e grosso. Então explica um pouco. Posso explicar agora? Tem duas vertentes do sucesso, né? Uma é aquela que você compra nas revistas, que você olha e vê que o sucesso é piscina, telefone sem fio, e ser convidado para todos os jantares, e isso cansa logo, demora 20 dias, um mês, daqui a pouco você não aguenta mais jantares, amigos novos e tudo. Tem também um lado aí meio estranho, que os amigos velhos, eles se sentem um pouco... Traídos. Não diria traídos, enciumados, superados. né? Enciumados, a relação fica difícil também. Agora tem outro lado do sucesso, que é o principal, que é fundamental. Quando eu escrevi Brida, eu sabia que eu ia ser lido por milhares de pessoas. Então ele me dá outra responsabilidade, ele me faz ser muito mais sério nas coisas que eu falo, entendeu? E você nunca fica com aquela sensação de que você é inútil. Não, o que você vai falar vai ser ouvido e discutido, aceito ou não. Mas o sucesso é uma grande alavanca nesse sentido. Aliás, para informar, Brida na primeira semana já vendeu 50 mil exemplares, o que é um super fenômeno outra vez. No próximo bloco, Paulo Coelho e a vida antes do sucesso. Até já. Essa fase de sucesso iluminado, Paulo Coelho passou por uma fase barra pesada. Paulo, essa sua fase, vamos dizer, de fracasso não é segredo. Aparece em todas as suas biografias. Vamos falar um pouco de magia negra que você pregou
durante uma fase da sua vida. Antes de mais nada, explica pra gente o que é isto. Magia negra é você conseguir benefícios através do mal, é isso? Não, absolutamente. Magia negra é você interferir na vida de terceiros, só. Não importa se você acende uma vela para quem for e você quer interferir na vida de terceiros, você está cometendo magia negra. O resto tudo é magia branca. Melhorar a sua vida sem interferir no próximo é a magia branca. Quanto à fase do fracasso, deixa eu... Não, peraí que eu tô aqui surpresa, que magia negra sempre na minha cabeça, e pelo conhecimento que a gente tem, empírico, vem sempre associado a mantos, velas, caveiras, trabalhos. Magia negra, então, é qualquer coisa que você faça na vida de outra pessoa, é isso? Inclusive, por exemplo, se você quer uma pessoa, quer se apaixonar por uma pessoa, ela não está apaixonada por você... Você pode conseguir isso? Você está cometendo magia negra. Você pode conseguir ou não vamos entrar nesses detalhes, mas isso é magia negra. Você conseguiu. A sua personagem, que é você, no Brida, faz isso e se arrepende. Foi isso você não vai contar meu livro. Não, foi isso que aconteceu na sua vida? Foi por isso que você abandonou por amor? Não. A magia negra foi um processo em que não houve isso tão ostensivamente, tá? Mas foi um processo de procurar, através de caminhos não muito ortodoxos, não muito convencionais, revolucionários demais, por uma coisa que já tem 3.000 anos, que é toda essa busca hermética, né? Não foi necessariamente uma fase de fracasso, pelo contrário, nessa altura nós tínhamos vendido, eu tinha vendido com as minhas músicas 5 milhões de discos por aí, tá? O que foi é que, de uma maneira ou de outra, eu estava lidando com isso na minha vida pessoal e caiu um raio na minha cabeça. Você diz hoje, inclusive, que felizmente não deu certo a propagação da magia negra que você pretendeu uma época com a revista 2001, não é isso? Claro, graças a Deus, é aí que eu te digo, Deus é profundamente sábio. Por quê? Porque você pode fazer muito mal sem querer. Eu estava ali com um instrumento de massa, que é a música, eu estava com um instrumento de massa, que era uma revista, existia toda também uma predisposição para isso, né? E as coisas estavam caminhando nesse sentido. Mas aí veio o raio e cai na tua cabeça. Você tem alguma música dessa fase que você está usando um linguajar, um idioma de magia negra que hoje você renega ou não? Tem. Qual eu é? renego, por exemplo, Sociedade Alternativa. É uma música que atrás da gravação tem todos os códigos da... Você chama de magia negra? Magia negra, vamos dizer assim, das áreas pantanosas da magia, né? Como é que é a Sociedade Alternativa mesmo? Eu me lembro daqui atrás. A música não quer dizer nada, não, atrás canta um pedacinho, só pra lembrar, ou fala um pedacinho. Viva a Sociedade Alternativa, é uma música de um mantra, né? Mas o que acontece é que atrás é lido um texto. Esse texto é quase uma declaração de princípios de uma sociedade secreta muito barra pesada. E que na época... E que mobilizou muitas pessoas, claro. Por isso que hoje em dia eu sou, sobretudo, você falou das críticas ácidas, né? Claro que nem sempre é muito agradável ouvir certos comentários da crítica. Mas eu tenho dois críticos que eu me preocupo muito, que são o meu mestre, né, a tradição mágica, né, e o meu leitor. A tradição mágica, por exemplo, me obrigou em Brida a publicar um desmentido na primeira fase, na primeira página do livro. Eu sou obrigado a dizer ali que no livro Diário de um Mago eu troquei por minha conta e risco 2 exercícios. Eu peguei rituais complexos e resolvi botar uma fórmula mais simplificada, usando exercícios de teatro que eu tinha aprendido antes. E o meu mestre disse, negativo, isso não importa se é mais simples não, isso já vem há 3.000 anos, não é você agora que vai mexer não. Então esse tipo de crítica eu sou obrigado a ouvir e a respeitar. E o público leitor que sempre me pergunta se a verdade que eu estou passando é simples, entende? Mas basicamente a única coisa, enfim, que pode me tocar nesse momento é isso. E o castigo então é uma coisa presente. O castigo, assim, feito você vê mesmo como os castigos são. Eu já levei uma vez uma cacetada, não quero levar outra. Castigo é mulher abandonar, amigo brigar, perder emprego, é isso? Que foi o que aconteceu na sua época? Isso são os reflexos do castigo.
pior é você se sentir como se a vida tivesse perdido completamente o sentido. Deixa eu falar de outra coisa que você renega, um outro trabalho seu, que é o Manual Prático do Vampirismo. Você andou muito apaixonado por vampiros e foi até parar na Transilvânia. Depois, o que aconteceu? Não, o vampiro enquanto arquétipo eu acho interessantíssimo até hoje. Existe vampiro em qualquer cultura do mundo. Porque existe sempre essa troca de energia que está vendo aqui, por exemplo. Um está pedindo do outro, outro Você está acha vendo que isso do é uma outro. forma de vampirismo? Ou seja, a ideia da troca de energia começou a ser chamada de vampirismo. Tá? Quanto ao livro Manual Prático do Vampirismo, o que eu acho é que era um livro mal escrito. Não é o vampiro, é que eu não consegui naquele livro fazer um livro inteligente. Entende? Eu podia ter pego um tema tão rico e ter escrito uma obra-prima, não fiz. Então, poxa, não é aproveitando o sucesso do Diário de um Mago, do Alquimista e de Brida que eu vou empurrar mais um, né? Bom, não é, então você não está renegando o vampiro, a imagem, o arquétipo, não é nada disso? Claro que não. O que você gosta em vampiro? Gostava. Hoje em dia não me seduz tanto. Do que você gostava no vampiro? Porque ele me pegou numa fase que eu estava muito assustado com a magia convencional. Então o que acontecia? O vampiro era uma coisa que eu achava que não existia. Então comecei a estudar, satisfez esse lado interior meu, né, da coisa, enfim, não explicada convencionalmente. Mais tarde vim a descobrir que existe, mas aí já se tornou... Existe vampiro? Nesse prisma que a gente está falando aqui, claro, existe. Mas aquele vampiro, o que vai, suga sangue, tal, que vive à noite, isso não existe? Aquilo é um modelo, Feito existe bruxa, mas não anda na vassoura. Não, nós estamos falando de imagens, né? Estamos falando de arquétipos do mal. Mago não tem caldeirão também. Pois é. Então era isso que eu ia falar agora, desses arquétipos todos. Você acabou de falar de bruxa, não? E a bruxa, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento, né, sempre veio associada à bruxaria, a malefícios. E aí brida a iniciação de uma bruxa, não é isso? Quer dizer, sempre a ideia, né? A ideia de que o prazer é uma coisa pecaminosa, haja vista, por exemplo, você citou a grande preocupação que às vezes certas pessoas têm com quanto eu ganho, essas coisas todas. Sempre a ideia do prazer é associada com o mal. Isso não existe. Isso nunca existiu, não há tradição nenhuma em que isso aconteça a níveis mágicos, entendeu? Então, quando vieram as feiticeiras, numa época onde o pecado era tudo que não se referisse a uma busca muito tradicional da verdade, né, amor? Todas aquelas buscas não tradicionais foram consideradas coisas um malefício, né? Na nossa mitologia, a bruxaria também vem sempre associada a segredos e poções mágicas. Você é adepto das poções, que eu já li que você tem em casa, poções alquímicas. Eu gostaria de saber se isso tem alguma coisa a ver com drogas, Paulo. O uso de poções é semelhante ao uso de drogas? Olha, eu não tenho poções alquímicas, quem dera, porque só existe uma poção alquímica que é o elixir da longa vida. Se eu tivesse essa, enfim. Então, eu não sei se eu beberia, aliás, na minha pesquisa. Eu sei. Eu não sei se eu beberia, não, porque morrer e renascer é uma coisa muito interessante. Agora, com relação à droga, veja bem. Você já tomou? Todas, quer dizer, quase todas, né? Mas não entrei nas heavies, né? Tipo heroína, isso eu não tomei. As outras todas eu tomei. Acho que, para mim, foi uma fase da minha vida, uma fase onde todo o inconsciente coletivo estava muito predisposto a isso. Já larguei isso há bastante tempo, não tenho grandes curiosidades. Mas você está me dizendo que não existem poções mágicas? Existem, você diz, alucinógenos na busca. Isso aí, por exemplo. Por exemplo, o daime, né? Isso que você vai falar? Porque, quer dizer, eu conheço muito pouco o daime, né? Isso é uma coisa que hoje em dia eu não penetraria porque eu tenho que estar fechado no meu caminho. Porque se eu quiser conhecer todos os caminhos, eu não vou seguir nenhum. Esse é o grande problema das pessoas que se interessam por magia. Elas vão para cá, para lá, tarô, astrologia, numerologia, daime, blá, não seguem nenhum. Ficam como no meio de uma encruzilhada, olhando para tudo e não foi nenhum a fundo. Eu já aprendi isso há um certo tempo e vou fundo no meu caminho. Então não vejo os outros. Então o daime eu não conheço muito, não. Agora, conheço de ler, claro, e de ter contato com amigo. Conheço outras seitas que utilizam drogas, como no México, o Castaneda mesmo escreveu toda uma obra a esse respeito, na Índia, o Soma, e daí. Eu só posso falar daquilo que eu sei. E para mim não seria muito útil usar. Acabou, é isso que vai dizer?
Quer dizer, você não está dizendo, você não está postulando, eu sou contra, acho que não funciona para magia ou para uma pessoa que queira se conhecer ou se iluminar. Você não está dizendo isso, está dizendo que para você, pessoalmente, não funciona, é isso? Eu acho que a única coisa que vale, aliás, eu acho essas campanhas de droga absolutamente ineficientes, porque elas sempre colocam a experiência alheia, eu sou contra. Não adianta, para mim não serve. Então, se alguém acredita nas coisas que eu faço, vai dizer, pô, se não serve para ele, talvez não seja interessante. Agora, ficar fazendo apologia contra a droga, eu acho tolo. No próximo bloco, aí, os anos da música, dos hippies, da paz e do amor. Até já. Já tem ouvido alguma música de Paulo Coelho sem saber que era dele. Raul Seixas, Elis Regina e Rita Lee são alguns dos intérpretes para quem ele já compôs. Paulo, você já citou uma num bloco anterior. Refresca a memória da gente, diz aí algumas das músicas que você fez. A última que Elis gravou. Isso. Me Deixas Louca. Me Deixas Louca. Com a Rita eu fiz esse tal de rock and roll, fiz a Boa Festa, que era uma música falando da música popular brasileira. Com o Raul fiz Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Fiz Guita, que é uma música que as pessoas não relacionam o título, mas diz eu sou a luz das estrelas, e vai daí. Fiz música pra caramba. Vamos falar um pouquinho do Raul Seixas. Na época que você compôs com ele, você estava com 20, 25 anos, e os hippies, que você citou ainda há pouco, estavam espalhando a cultura deles pelo mundo. O que você queria da vida? E você era um hippie mesmo, de fato? Eu era um militante. Eu achava que você podia aliar a flor, o flower power, era uma coisa que você podia efetivamente transformar o mundo. Quando eu fui ver o Woodstock, eu saí do cinema chorando, lá no Rian. Hoje em dia nem existe uma Rian aqui no Rio de Janeiro. Entende? Eu era um grande idealista. Acontece que naquela época eu não sabia ainda desse velho provérbio alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. Então era profundamente romântico, né? Passei a entender que você tem que compor entre o rigor e a misericórdia, que são, aliás, as duas colunas do templo da magia. Você tem que ter uma ideia e tem que saber como levar essa ideia adiante. Então nós, evidentemente, nos empenhamos até a alma nisso e... Pecaram por que detalhes? Por excesso de, digamos assim, de romantismo. Raul Seixas era uma figuríssima polêmica, né? Fantástica. Você o conheceu tão bem. Quem foi ele? Ele foi um cara que viveu até o fim aquilo que os alquimistas chamam de lenda pessoal. Ele foi aquilo que ele quis ser todos os minutos da vida dele. Eu tenho um profundo orgulho de conhecer alguém assim. Eu tento ser a minha maneira, conheço muitas outras pessoas que tentam. Agora o Raul chegou até o final. Ele morreu tão cedo por quê? Porque ele queria ser? Você está dizendo que ele estava perseguindo uma lenda pessoal, era isso? Não, claro que ele morreu na hora que ele quis morrer. Pode ter certeza disso. Consta que você conhece outras vidas que você teria vivido antes dessa. Os anos hippies foram mesmo os de paz e amor? Ou, nessas outras vidas que você conheceu, existiram outras épocas de paz e amor? Ah, sim, as vidas, não nas vidas que eu conheci, mas que na história existiram outras épocas de paz e amor, é evidente que existiram. Imagine na época que Cristo estava na Terra, pô, as pessoas que estavam ali perto experimentaram a mais profunda paz e o mais profundo amor. Imagine as harmonias de certas civilizações, pô. Que isso? Experimentaram em termos. Ô Marília, você não pode separar a paz e o amor da inevitável guerra. Isso é um processo cíclico, é que a gente acha que vai chegar a paz e não vai nunca mais acontecer. Ora bolas, o universo está sempre em movimento, as estrelas estão iluminando porque elas explodem, o homem também. Você está me dizendo então que paz e amor é um processo dinâmico. Dinâmico e esporádico. E você tem que estar preparado porque em contrapartida, quer dizer, seria um movimento natural você ter paz e amor e em seguida a porrada, a paulada, é isso que você está dizendo? Que é uma coisa que te faz crescer, hein? Porque por isso que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, hein? Paulo, paz e amor. Eu não sei se eu gostaria de continuar crescendo, levando paulada mais na vida, ou enfrentando guerras diárias, não. Marília, você não pode fugir da sua guerra diária, eu não posso fugir da minha guerra diária. Se eu lanço um livro, eu tenho que estar nas livrarias, tenho que estar fazendo todo um trabalho, você está me entendendo? Ora bolas, o homem estava no paraíso, bem comportado, mas imbecil na sua falta de ação, né? Aí a árvore do bem e do mal, né? O universo começou a entrar em movimento. E assim tudo se move. Imagine, o planeta deve achar chatíssimo ficar rodando em volta do Sol, mas ele tem o seu crescimento interior também. Que outras vidas você teve?
que eu tive, eu já vi mais 2 encarnações minhas, mas é uma coisa que eu não faço muito apologia, não. Mas não estou pedindo apologia, estou pedindo uma história, me conta. Quer dizer, se você não quiser entrar em detalhes, não me diz que vidas você teve. Eu fui um assessor de deputada na Revolução Francesa e fui um escritor medíocre. Quando? Isso em 1800 e pouco. Paulo, eu fico aqui absolutamente fascinado, porque você fala isso com a maior naturalidade. Como é que você chegou a isso, a esse conhecimento? Existe todo um processo, né, enfim, de rituais que você é levado a isso. Mas o quê? Uma hipnose, o quê? Você chamaria de transe, é um transe. Você tem que entrar em transe. Sem drogas, sem nada, mas onde você entra no teu mundo não lógico, né? Você guarda a memória do universo. Se você pensar, a tua matéria, a minha matéria, esses átomos aqui, existem desde que houve o Big Bang, desde o primeiro segundo da criação, entendeu? Então, cada átomo nosso tem a memória do tempo todo, entendeu? E você acha que bem trabalhado a gente vai se lembrar, quer dizer, o que vem? Vem um filme mesmo, você se vê lá, você se viu nessa vida? Você está indo fundo nessa pergunta. Vem o filme, vem sensações, entende? Vem a coisa muito clara e vem as angústias, coisa absolutamente desnecessária da gente estar lembrando, né? Por que você sofreu antigamente? Vamos olhar o presente, que no presente é que é feito o futuro. Né? De futuro a gente vai falar já já. Você é fã dos Beatles, eu sei, já li. E eles popularizaram entre nós uma cultura da Índia, né? A cultura, a música de lá. Você diria que os Beatles podem ser os responsáveis pelo que você se tornou, não? Eu diria que os Beatles... Porque a tua trajetória dentro do caminho do misticismo foi a partir de Índia, não é isso? A minha trajetória no caminho do misticismo foi a partir, você está certo em localizar nos Beatles. Foi a partir do momento em que o mundo ficou jovem. Todo mundo era jovem, quem não era jovem era bobo, entendeu? Coisa que hoje em dia me parece absolutamente tolo também. Claro, porque hoje estamos mais velhos. Evidente, mas não só por isso, porque nós perdemos a oportunidade de aprender a sabedoria dos antigos, né? Mas foi o preço que a gente pagou, tudo bem. Hã? Agora que nós, enfim, estamos perguntando aqui, se era... Mas a trajetória. Então, nessa época, o que houve foi uma sensação de solidariedade. Então, todo mundo pode buscar, porque está todo mundo buscando. Os Beatles foram mais ou menos a síntese disso tudo, tá? Eles buscavam, foram lá com uma Maharishi, se decepcionaram com uma Maharishi absolutamente, depois foi para o Hare Krishna, depois foi para isso, foi para aquilo, e nós atrás, entende? Mas nós atrás, porque também isso fazia parte da nossa verdade, né? Mas de maneira nenhuma eles chegaram ao resultado. E a busca espiritual, por ser muito individual, né? Então também cada um de nós que buscasse o seu caminho, que procurasse fazer melhor que eles. Vamos falar dessa busca desse caminho. Você já disse que todo mundo é mago, de uma forma ou de outra. Eu gostaria muito de acreditar nisso, mas eu não me sinto muito mágica, por exemplo. O que é? É falta de treino? Se nós, pessoas comuns, treinássemos, a gente poderia ser uma pessoa parecida com você? Bom, nós, pessoas comuns, me incluem, tá? Impossível. Não, claro, evidente. Não, de maneira nenhuma, esse foi um erro que eu cometi. E por causa disso eu tive que fazer a pé os 780 quilômetros do caminho de Santiago. Pessoas comuns não fazem esse caminho, pessoas comuns não vão visitar suas vidas em séculos passados. Mas Marília, isso é uma questão tão fácil, é que a gente, toda a ideia do ocultismo durante muito tempo foi de manter esse conhecimento secreto, para que alguns se privilegiassem dele, né? Mas não, isso não é difícil, você aprende isso com 1 mês, 2 meses, não é o mais difícil é a fé, pô. Mais difícil é você saber que você mergulha em certas áreas onde você não tem nenhum referencial de vida passada, vida futura, mestre, não. Isso é que é o mais difícil, a fé. Agora, então não é uma questão de treino, é uma questão de fé. Não, a fé é mais depois do treino, né? Isso é uma questão de treino, sim. A coisa da vida passada, essa coisa toda. Agora, nós, pessoas comuns, temos todos o dom e o poder dentro de nós. É uma questão de despertar, de acordar. Isso está acontecendo agora. As pessoas estão acordando e vão acordar. E vão ver nossa entrevista daqui a algum tempo e vão dizer, puxa, que estranho. Pois então, no próximo bloco vão achar ainda mais estranho, porque o mágico vê o futuro. Até já.
exerce um fascínio muito grande na vida das pessoas. E quando se fala em magia, então, a coisa pega ainda mais fundo. Os magos, tradicionalmente, são os que têm o dom da vidência. Você, Paulo Coelho, que é mago diplomado, tem esse dom? Eu tenho. Deixa eu te lembrar uma história curtinha. A história de um mestre sufi que vivia na Pérsia. E aí saiu um discípulo dele da Turquia que queria saber como é que ia ser o futuro. E durante um ano ele andou, atravessou vários países, finalmente chegou na casa do grande mestre, entende? Para fazer essa pergunta. Né? Chegou de manhã cedo lá na Pérsia, bateu, o mestre veio atender irritadíssimo, entendeu? Aí o discípulo disse assim: mestre, eu só vim lhe fazer uma pergunta. E o mestre disse, olhou para ele e disse: tá bom, uma pergunta você pode fazer. E o cara então disse: escuta, eu sou turco, eu posso falar em turco? O mestre disse: pode. Já fez a pergunta, vai embora. Entendeu? E ele voltando descobriu que realmente o importante é o presente. E eu acho que o futuro é construído pelo presente. Mas você tem esse dom da vidência? Não. Isso, veja bem. Existem N maneiras de ver o futuro. Você pode fazer certas ousadias. Mas eu não aconselho, assim, tem. Você já cometeu essas ousadias? É, claro, e certas coisas eu procuro me posicionar, mas sempre em função do presente. É verdade que você é capaz de fazer vento, não na gíria, vento, ventania mesmo? Não? É verdade. É verdade? É, claro que é verdade. Se eu pedir para você fazer isso aqui, você faz? É evidente que não, porque eu vou ficar inibido e não vai dar certo. Que outras coisas você faz, Paulo Coelho? Desse tipo. Tô falando, eu sou uma leiga. Acho que a maioria das pessoas que está vendo essa entrevista é liga. Ou seja, não me coloque também numa posição de que eu sei mais que os outros, porque senão meus livros não vendiam tanto. Tá bom, você treinou mais que os outros. Eu diria que eu estou uns 5 ou 6 passos já na frente, mas na verdade todos nós estamos, é só uma questão de despertar, né? Que outras coisas que eu faço, eu acho que eu tenho uma grande coragem em mergulhar na noite escura da fé. Entende? E isso, esse êxtase, entende? É o que justifica a minha vida. Eu tenho outras coragens também. Eu diria que eu sou uma pessoa corajosa. Bom, mas me bota agora, nome nessas coragens. Você admitiu aqui que faz, se concentrar tal, faz vento. O que mais você é capaz de fazer? Seja mais específico. O que, por exemplo? Por exemplo, materializar alguma coisa, mover alguma coisa, Marília, fogo. Digamos, fogo não. Digamos que todo mundo, tá? Se tiver uma certa dose de treinamento, de fé, de persistência, é capaz de fazer tudo isso. E tá, eu faço. É isso que você quer saber? Com todas as palavras, algumas coisas eu faço em certos momentos, mas não é isso que me credencia enquanto mago, não. O que me credencia enquanto mago é respeitar e seguir a tradição. Sim, mas a gente impressiona. Seus livros são muito autobiográficos, ô Paulo. No Diário de um Mago, você fala da sua iniciação, da sua peregrinação. E no Brida, eu já disse lá atrás, eu repeti, você é o mago que enxerga a luz no ombro, que identifica, no ombro e nos olhos, e que identifica a sua outra parte, o grande amor. Como é que é isso? Todo mundo pode ver essa luz? Não, só uma coisa, eu não sou um personagem do Brida, não, hein? Eu conversei com ela e ela me contou essa história. Essa confusão vai ser muito possível, aliás. Você não é a primeira, mas não. É um mago irlandês muito bom, um cara muito sério. A outra parte, a alma gêmea, né? Todos nós temos a obrigação de achar a nossa alma gêmea. Brida é um livro sobre o amor, por isso que ele é sobre as feiticeiras. Então fala da outra parte. Você tem essa capacidade de ver essa tal luz quando você está na frente da sua outra parte? Olha só, Marília, sim. Mas olha só, se você vê, você já descobriu no mundo quem é a pessoa que nasceu para te encontrar, tira todo o sabor do amor. Você concorda comigo? Eu acho que o amor é essa busca, a decepção, é correr os riscos. Aliás, eu acho que tudo nessa vida é isso, entendeu? Então, sim, tenho essa capacidade, mas jamais utilizei e jamais utilizarei. Prefiro usar o processo da tradição do sol, que é o brilho nos olhos. Jamais utilizei quer dizer o quê? Que você jamais utilizei quer dizer que você já viu essa luz em mais de uma pessoa. Você tem que entrar num processo alterado de consciência para você. Mas você está dizendo, jamais utilizei, nessa construção sua de frase, me parece que quer dizer que você, em mais de uma ocasião, viu essa luz. Não, quer dizer que sempre que eu podia ver essa luz, eu me negava a vê-la. A gente só tem uma luzinha dessa em outra pessoa? Não, se fosse assim, não existiam os grandes problemas do amor, que é você se apaixonar por 2 ou 3 pessoas. Então, o que é que faz que as pessoas tenham
algumas outras partes no mundo? O que faz é o próprio processo de evolução do universo. Como é que é? Você vai se dividindo através das suas encarnações. Você é uma pessoa, depois na encarnação seguinte você é duas, porque a primeira pergunta que as pessoas fazem é: mas se existiam 50 almas no começo do mundo, agora existe 5 bilhões, de onde vêm essas almas? Vem de nós mesmos que nos dividimos. Por isso nós somos responsáveis por tudo o que acontece. O cara que está sofrendo lá na China, ou em Biafra, ou no Kuwait, entendeu? Sou eu que estou sofrendo, porque tem um pedacinho meu, da minha alma ali, entendeu? Você é casado com a Cristina Oiticica, que é uma artista plástica, me parece que está se iniciando também, vai fazer a peregrinação ou não? Ela não está se iniciando, pelo contrário, ela equilibra um pouco isso. Ela está nesse momento no caminho de Santiago, já ligou muito chateada, irritada, é duro, claro que é duro, Cristina, ora bolas, mas porque ela está muito animada, achando que era um caminhozinho, sei lá. Mas ela é uma pessoa extraordinária, realmente a mulher é a base do homem, né? Agora imagina uma mulher sendo a base de um homem que eventualmente pode ver a luz em outras mulheres. Como é que funciona isso na cabeça dela? Não sei. Você nunca perguntou? Jamais. Ela nunca falou? Eu acho que essas coisas é o departamento dela, não Quando sei. ela leu no Brida, Não, meu marido, ela já sabia. meu marido pode estar vendo essa luz em outras mulheres, o que deu nela? Ô Marília, o risco do amor não é só ela que corre, é você que corre, é o espectador que corre, todos nós corremos, entende? É impossível evitar esse risco. Como é que você se relaciona com as mulheres? Com a certeza de que elas podem ver a luz em outras pessoas, eventualmente? É claro, mas esse negócio da luz talvez não seja claro para o espectador que luz leu nos olhos, a luz no ombro, essa identificação, está aqui uma pessoa que dá certo comigo. Isso. Você se relaciona com as mulheres com essa mesma generosidade? Eu creio que sim. E você se relaciona com os homens com essa mesma generosidade, Não. sem saber de magia? Não. Não? Não. Ainda não. Mas eu não sou uma iniciada, você é. Eu quero saber se você... ciúme nem pensar. Nunca, que isso. Agora o amor, veja bem, o amor é uma coisa, é o ato mais mágico do homem, é a maior ponte entre o visível e o invisível, entendeu? O amor não precisa entender de magia nada, entende? É só entender de olhares. Tudo que você está vivendo alguém previu? Acho que meu mestre é uma pessoa muito cuidadosa com isso. E já me disse para até daqui a pouco dar uma afastadazinha e pensar mais um pouco sobre o meu processo interior. Por falar em pensar em futuro, você já sabe tudo desse campo que você escolheu ou tem muito para aprender ainda? Muito para aprender. Acho que eu tenho muito para aprender em algumas encarnações, eu não estou falando dessa então nem se fala. Vai ser escrevendo música, vai ser escrevendo livro, vai ser o quê? Eu acho que a coisa mais importante é a minha busca espiritual. Ela é mais importante que livro, que música, que qualquer outra coisa. Vai ser através do meu empenho no caminho que eu escolhi. No próximo bloco, bate-bola com Paulo Coelho. Até já. Rápido com o escritor mago-alquimista Paulo Coelho. O bem, uma definição. Tudo que é feito com amor. O demônio, outra definição. O braço esquerdo de Deus, o outro é Jesus. Religião, qual a sua? Eu tendo para o catolicismo. Tender para o catolicismo quer dizer o quê? Quer dizer que eu adoro o ritual da missa. Mas, eventualmente, um sincretismo aí? Não, só discordo basicamente da reencarnação. Deus. Indefinível. É uma experiência. Um ídolo. Muitos. Gandhi eu citaria. Um medo. De avião, embora não tenha medo de morrer. Não tem sentido. Todo sentido. Avião e morte são duas coisas diferentes. Um voa e o outro te leva para sempre. Política. Política? Eu não entendi. Política. A política é política. Você foi convidado para ser deputado, não aceitou. Por quê? O que é política na sua cabeça? Não foi por isso, porque a minha busca espiritual é mais importante. E política não quer te dizer nada? Tudo, claro que quer dizer. Eu sou uma pessoa que participa ativamente disso. Sou uma pessoa ligada ao PV, por exemplo. Collor é um iluminado? É um mistério. Faço fé para que faça um bom governo. Até 92 tem tudo para dar certo. Depois o mundo muda. O mundo muda por quê? Você está falando de fatos concretos, está falando de unificação da Europa, você está falando, ou está falando de alguma coisa que você sabe e a gente não? Por acaso eu estou falando de fatos concretos, mesmo sem contar com a unificação da Europa.
Não, o mundo muda porque vai haver um momento de grande parto. Paixão, uma definição. Tem que semear e esperar que cresça. Um grande mago. O brasileiro. Por quê? Porque é capaz de fazer milagres. A viagem que você ainda não fez, mas tem que fazer. É mais por curiosidade, eu adoraria fazer a Transiberiana, sair de Londres e até o Japão de trem. Mas é uma curtição minha. Lazer mesmo. Lazer. Brasil. Vai dar certo. Pode contar. Tem algum motivo específico? É uma terra abençoada e as pessoas estão cada vez mais conscientes disso. Paulo Coelho por Paulo Coelho. Uma pessoa que acredita em sonhos. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Maria. Entrevista do escritor Paulo Coelho, autor dos best-sellers O Alquimista e Diário de um Mago, e que acaba de lançar um novo livro chamado Brida. Ô Paulo, estamos de livro novo aí, Brida, né? E aí, mesmo gênero dos outros, o que você botou de novo aí pra gente? Bom, Brida é a história de uma feiticeira no século XX, né? Peguei a tradição que vem de muitos milênios até hoje. Nós tentamos de uma maneira ou de outra colocar bem claramente como é que a busca espiritual pode ser feita através do prazer, não necessariamente através do sacrifício, da dor. Ou seja, Deus é alegria, Deus é amor e vem através do prazer também. As mulheres durante muito tempo elas tentaram isso, né? E elas sempre foram então aliadas ao pecado, à perseguição, à fogueira. E por que a relação então, Paulo, com a bruxa? Que está relacionada ao prazer, pelo que você está dizendo, né? Olha, Eliana, existem 4 arquétipos de revelação da mulher, ou seja, há 4 modelos em que a mulher revelava a si mesma junto da divindade, né? Que era a virgem, que ia através da solidão, de, enfim, afastar completamente a dependência de outro, do homem, afastar a dependência da sociedade e ir nessa comunhão da solidão. Era a mártir, que ia através da dor, do sacrifício, né? A santa, que ia através do amor total, da entrega, e finalmente a bruxa, que vinha pelo prazer. Qualquer mulher, durante a sua vida, ela veste um desses 4 mantos. De alguma forma, a escolha da figura aí, feminina, entraria naquele veio, você tem uma tremenda sensibilidade, no veio das bruxas, das brumas de Avalon, coisa assim, do destaque da figura feminina numa história já conhecida? A figura feminina, aliás, ela faz parte da nossa história 24 horas por dia, né? De nós homens, enfim. Mas eu diria que não, eu diria que pegar a figura feminina, porque aí nós estamos tocando numa coisa que é o dom. O dom, a sensibilidade, aquilo que nós chamamos de intuição. Enquanto o homem, no começo da sua vida, ele trabalha muito melhor a sua capacidade de poder, de conhecimento, a mulher trabalha mais a transformação, a saber, enfim, o dom direto com Deus, a intuição, como as pessoas chamavam, né? Ô Paulo, a mulher é mais esperta que o homem, né? A mulher é mais o quê? Esperta que o homem, né? Mais sensível, eu diria. Pois é, por que você acha, qual é o caminho dessa história? Porque você está dizendo desde os tempos antigos que já há essa grande diferença, né? Bom, é sensibilidade só? A sabedoria é a combinação do conhecimento do homem com a capacidade de transformação da mulher, né? Isso é sabedoria, um não vive sem o outro. Agora, ela é mais sensível nesse ponto porque o homem, enquanto estava no campo, estava na caça, ela estava em casa cuidando da infraestrutura e tendo mais tempo dessa comunhão cósmica. Então, através de gerações de milênios, ela desenvolveu isso de uma maneira muito mais forte que o homem, né? Pois é, mas você diz que nesse livro você está mostrando que a gente pode chegar até Deus, tudo isso com prazer, não é? Evidente. Não é Agora, só com sacrifício. A descoberta foi feita pelas mulheres? Não, as mulheres mantiveram isso através do tempo. Eu acho que os homens tiveram uma boa dose de participação, já que, exceto na Virgem, né, um não vive sem o outro. Mas o que eu te diria é que, enfim, a mulher, de uma maneira ou de outra, ela está mais ligada a esse aspecto mágico, né? Você vê que eu calculo que se você vai numa palestra onde se aborda assuntos da nova era, assuntos revolucionários do 3º milênio, sempre a mulher está mais presente. Agora, mulher enquanto ser físico, porque mulher também nós homens temos dentro de nós, e a mulher também tem um homem dentro dela. Então cabe ao homem desenvolver esse lado feminino e a mulher desenvolver seu lado masculino para ver essa fusão. No seu livro você fala sobre esse aspecto, desenvolvimento do lado feminino no homem, porque isso é uma coisa bem discutida, né? Você está dizendo de uma forma clara uma coisa que muitos homens negam, né? O lado feminino. Não só discutida, como isso é um problema meu também. Eu fui fazer um caminho, que é o caminho de Roma, né? Um caminho feminino, de uma peregrinação feminina. E para mim foi extremamente difícil assumir esse meu lado feminino. Tanto é que a minha ideia inicial era escrever a minha experiência
junto aos dons. E eu não consegui. Paulo, fale um pouquinho de você, porque, afinal, seus livros, tanto de ficção como de não ficção, né, são livros que estão na lista dos mais vendidos já semanas e semanas, né? Mas uma curiosidade, né? A gente já cruzou no caminho da vida algumas vezes, e eu não sei, assim, esse histórico de você saindo de ser letrista de canções populares e tal, e ingressando como um homem que tenta desvendar para os outros, para si próprio, né? Uma coisa mística, né? Foi bom. Como começou isso? Foi boa a tua colocação de desvendar para os outros e para si próprio, porque eu também estou em busca. Quer dizer, todo esse meu processo eu acho que é compartilhado por tantos milhares de leitores, porque, enfim, eu espelho a alma deles, entendeu? Também nós todos estamos em busca. Agora, isso vem desde essa época de música. Na verdade, eu fiz parte de uma geração muito revolucionária, né, que foi a final da década de 60 e começo da década de 70, e nisso haviam grandes questionamentos, sexo, drogas, rock and roll e também a busca espiritual. Desde aí que esse meu trabalho está presente, evidentemente, com muitos equívocos nesse caminho, com abandono do caminho também, de 74 a 81, eu não queria mais saber disso, mas depois retornando, né? Pois é, mas você retornou por quê? Eu retornei porque faz o que os alquimistas chamam da lenda pessoal, fazia parte da minha lenda pessoal. Ou seja, eu tinha que voltar a mim mesmo, eu tinha que voltar à minha essência, porque ninguém pode negar os seus sonhos. Quando você nega seus sonhos, você tenta colocar assim no porão da tua cabeça, mais cedo ou mais tarde ele aparece. E era uma ânsia que eu tinha. Agora, Paulo, sabe o que eu sinto? Eu sinto o seguinte, muitas vezes as pessoas têm vontade de seguir um caminho como o seu e não conseguem, porque têm que sobreviver. Você está conseguindo seguir e sobreviver ao mesmo tempo. Isso é uma sorte grande. Porque né? eu acho, Camarão, que não existe nenhum conflito entre você viver seu sonho e sobreviver. O que acontece é que as pessoas, às vezes, elas querem sobreviver para depois seguir o caminho. Se elas decidirem pagar o preço, enfrentar um período de dificuldade e, a partir daí, sobreviver daquilo que ela quer, elas vão conseguir, com certeza. Paulo, você se inspira no Egito, quando você escreve Alquimista. Depois você se isola num deserto, na Califórnia, e fica 40 dias sozinho. Isso te recarrega, isso te dá força para você escrever os seus livros? Já que isso, inclusive, eu acho que é um processo que daqui a pouco eu vou voltar, né? Porque existe o lado de passar o conhecimento, existe o lado também de aprendê-lo, senão eu vou ficar estagnado completamente. O sucesso é uma coisa fascinante, muito interessante, mas exige essa reciclagem constante. Eu tenho a impressão que daqui a uns 2 meses eu novamente... Quer dizer, você sente necessidade de se isolar? Veja bem, para uma nova para deixar etapa. bem claro isso, você também aprende com os outros. Nesse processo de eu estar aqui, de eu estar sendo forçado a falar as minhas ideias, de eu estar sendo forçado a explicar ao vivo e sem pensar muito tudo que eu tenho que fazer, isso também é um processo de busca espiritual. Porque qualquer pessoa faz essa busca, uma vez eu vi o Jonas falando isso brilhantemente, dizendo que Cristo aprendeu foi na carpintaria, entende? Não foi indo para o Tibete, nem indo para a Índia, não. O fato de você trabalhar, você está em contato com Deus. O trabalho é uma das maneiras assim, mais comuns de você estar em contato com Deus, feito também ao amor. Mas, de vez em quando, eu sinto necessidade, isso sim, de ficar um pouco sozinho. E aí, tem vamos dizer, esses deslocamentos para lugares mais ermos. Uma coisa notável que eu sinto em você, que é considerado um mago, um místico, e você não tem essa pose. Você é uma pessoa que se sente não localizar, se conhecer só através dos livros. Você não vende uma imagem assim. Você é uma pessoa comum, o que eu acho importante. Claro, inclusive o Caminho de Santiago, que foi o motivo do meu livro Diário de um Mago, o que ele tentou me mostrar, meu mestre, era justamente o caminho das pessoas comuns. Todos nós podemos despertar a qualquer momento essa comunhão com Deus, esse êxtase, através das coisas comuns, né? E não dos rituais, isso não. Ô Paulo, eu me lembro que uma entrevista que eu fiz com você estava indo para uma peregrinação pela Espanha, com um grupo de peregrinadores. Como foi isso? Que eu depois soube que você tinha ido, que tinha sido um sucesso. Como é esse tipo de trabalho que você faz? A experiência foi um sucesso, mas eu não pretendo repeti-la, não. Foi um sucesso porque foram pessoas. O que foi exatamente? Vocês foram até onde e de onde? A ideia foi visitar os lugares sagrados e realizar nesses lugares sagrados um contato mais espiritual, né? Mas isso não dá muito certo, não. Eu fiz isso uma vez só. As pessoas, quando vão viajar, elas mudam um pouco a sua estrutura. Eu, enfim, não consegui o meu objetivo e desde então, apesar de ter recebido outros convites, Agora, qual é o objetivo fundamental dessa viagem? Era isso, era entrar em contato com o lado mágico fisicamente, que eu acho da maior importância. Só chegar lá, ver os lugares e concentrar um pouco, seria participar, eu diria que sim. E virou o quê? Viagem de turismo? Não chegou a virar viagem de turismo, mas foi muito difícil, foi uma experiência muito difícil mesmo. Difícil em que aspecto? Porque você sabe que, pegando uma carona no que
pastor Jonas falou, você é uma pessoa que transmite assim muita simplicidade quando você fala, né? Você fala de coisas tão profundas, tão sérias, de uma forma assim, tão natural, como se você estivesse falando sobre cabelo, pentear. Isso é natural em você, a gente percebe, né? Eu acho que então, como é que foi essa feito o pastor Jonas faz a mesma coisa, assim, né? E outras pessoas. Você sabe por quê? Porque existiu sempre essa ideia de separar muito Deus do homem, e isso não existe. Eu acho que Deus está presente 24 horas por dia em tudo que você faz, repetindo mais uma vez. As feiticeiras é uma prova disso. Todo ritual de feiticeiras, por exemplo, por causa da perseguição da igreja na Idade Média, era feito com instrumentos da cozinha. Então elas usavam a vassoura, elas usavam a colher de pau, elas usavam o caldeirão, tudo isso que hoje em dia a gente vê como os grandes, né, símbolos da feitiçaria, é porque elas tinham que usar aquilo, porque aquilo era o cotidiano delas. Era através desse cotidiano que elas iam comungar, então, com essa busca feminina de Deus, né? Agora, quanto à simplicidade, acho que Deus é profundamente simples, eu acho que o universo é profundamente simples, nós fazemos parte dessa simplicidade, nunca confundindo, porém, simplicidade com falta de profundidade. Né? Eu não sei se eu entendi muito bem, mas você relaciona a espiritualidade muito com a experiência, não é isso? Eu acho que a única maneira de você atingir a espiritualidade é através da experiência. A teoria não se explica a Deus em livros, hein? O livro mostra a minha experiência, mostra a experiência das feiticeiras, mostra a experiência do viajante, do alquimista que vai em busca do seu sonho. Mas, se você não decide viver essa experiência, você está perdido. Não tem guia para o céu, não. Você acredita nessa teoria que diz que as pessoas, quando passam por certos problemas, por vivências difíceis, momentos muito difíceis, desenvolvem a sua espiritualidade, elas acabam se fortificando? Olha, eu acho que a crise é um momento de decisão. A palavra crise, aliás, vem da palavra decisão em grego. Mas não confundir fuga com espiritualidade, né? Você, normalmente, a gente parte, as pessoas dizem agora que o mundo está complicado, as pessoas estão se preocupando mais com a busca espiritual. Isso não é verdade. Eu acho que agora o mundo está mais simples. Claro, tem o Kuwait dando problema aí, mas nós acabamos com a ameaça da guerra atômica, pelo menos por agora. Acabamos com o problema na América Latina, caiu o muro, entendeu? Então as pessoas, uma vez que elas resolvem essa base, elas dão esse salto profundamente corajoso no desconhecido, que é Deus. E entrar naquilo que São Juan de la Cruz chamava a noite escura da fé, sem nenhum referencial, só contando mesmo com a tua capacidade de segurar na mão de Deus e seguir sem você poder explicar bem as coisas, isso é um ato de coragem, né? Mas você é um religioso, assim, que tem um exercício místico, particular, pessoal, ou você está ligado também a alguma comunidade que de alguma sorte seja uma maneira de partilha, de confidência, de crescimento comum também? Os dois, Jonas. Eu sou uma pessoa que tem o meu lado pessoal e tem o lado da comunidade. Essa comunidade vem de certas sociedades tradicionais no lado da magia, né? E eu sou profundamente ligado à Igreja Católica, embora, enfim, eu sou ligado a ela, pode ser que ela não seja ligada a mim. Eu gosto de a missa, por exemplo, eu gosto muito de todo o código. E não há um conflito nisso, não? Não, eu acho que não. Você consegue administrar a coisa direitinho, sem nenhum problema? Que quando Jesus falou que a casa do meu pai tem muitas moradas, desde que você siga um caminho até o fim, não fique querendo seguir 10 caminhos ao mesmo tempo, entende? Você indo até o fim desse caminho, você pode realmente pegar aquilo que te sensibiliza. Você sempre foi místico ou de repente deu uma volta na sua vida e você entrou por esse caminho? Não, é claro que eu passei pela experiência de negar. Eu acho que o que consolida a fé é negá-la. Por isso que eu nunca quero abortar o caminho dos outros. Eu falo pouco, por exemplo, de Jesus, essas coisas, embora seja a minha verdade pessoal, porque muitas vezes essa palavra mata. Ih, tá falando demais. Eu sei porque eu experimentei isso, entende? Feito, eu não faço nenhuma apologia contra a droga assim, ostensivamente, embora eu tenha me drogado muito durante a minha vida inteira, e hoje em dia não me drogo, porque eu acho que também funciona ao contrário, entende? Então, não, eu passei pela experiência de negar profundamente, acho que isso é que me consolidou. E o que mudou a cabeça? Tudo. Não, pois é, eu estou querendo saber em que momento que você passou a acreditar e a sua busca. Houve alguma coisa importante na sua vida? Houve, digamos, aquilo que as pessoas chamam de uma revelação, uma coisa importante para mim, mas, enfim, basicamente isso. Agora, antes disso, né, 10 anos antes, tinha havido isso de todo o mundo está voltado para isso, na época hippie, né? Ô Paulo, você sente necessidade, nessas suas viagens constantes, de ir para determinado lugar, ou você é atraído por um determinado lugar? Por exemplo, foi a Espanha, foi o Egito. Jack, tem lugares que eu tenho que ir, tem outros lugares que eu gostaria muito de ir, sempre que possível eu vou. Mas eu acho que a experiência da viagem, que é uma...
Jorge Luis Borges, um grande escritor argentino, dizia que só existem 4 histórias no mundo. Todas as outras histórias são variação dessas 4. Que é a história de um homem e de uma mulher, a história de um triângulo amoroso, que é a história de uma busca pelo poder, a história da morte de um deus e a história de uma viagem. Fora desses 4 temas, não existe tema novo desde que o mundo é mundo. E nessa história de uma viagem foram escritos os grandes clássicos da literatura, Dom Quixote, Dante, a Odisseia e daí por diante. Eu me identifico muito com essa ideia de buscar andando, de buscar peregrinando. Não é a única maneira. Tá? Mas você programa ou você se sente atraído? Algumas coisas eu sou forçado aí, outras, e geralmente sou forçado aí numa época que eu quero ficar em casa. Sempre acontece essas coisas. Outras não, eu vou. Eu vou porque eu me sinto atraído. Agora, e como é o Paulo Coelho Mago no seu relacionamento com uma mulher? Eu diria Bede, né, Bede, pegando uma carona, você falou muito, ele falou da mulher com muita sensibilidade, É verdade, né? é Que até verdade. gostei. Bom, por exemplo, a minha mulher no momento está fazendo o caminho de Santiago. Resolveu sair, pegou sua mala, sua mochila, começou a fazer dia 30 e está lá. Foi enfim. sozinha? Foi sozinha. Você acha que essa busca tem que ser feita sozinha? Eu acho que sim, se bem que ela foi porque ela estava afim de fazer, tem a mesma experiência que eu tive, e isso é uma coisa muito grandiosa na mulher, né? Porque não existe esse negócio da competição, da rivalidade, não. É muito mais do compartilhar, né? Mas de uma maneira geral, a mulher, enfim, é o meu complemento, né? Você gosta? Eu acho que sim. Você acha que é o outro lado direitinho? Porque Eu acho normalmente que é muito há uma competição do importante. homem em relação à mulher. A mulher em relação ao homem não, mas o homem em relação à mulher existe, né? Eu creio que sim, por causa do nosso eterno complexo de inferioridade em certas áreas, em outras não. A Adélia Prada dizia uma coisa muito interessante. Eu li na Folha de São Paulo, ela dizia que mulher agora, para ser feminista, tem que começar sendo filha de Maria. Eu acho que ela está um pouco com a razão no ato de você permite. Veja bem, a Virgem Maria permitiu que Deus viesse. Deus queria vir, mas se ela não permitisse, Deus não vinha, entendeu? Agora, nessa sua busca, nessa sua andança, desde que você começou, o que você descobriu de mais importante para você? Que não tem explicação nada. Que o negócio é mergulhar com fé, entende? É entender que nós vamos estar sempre diante do mistério da vida, nós vamos estar sempre diante do grande mistério de Deus e que você pode comungar. Agora, se eu tentar explicar aqui na televisão, eu não vou conseguir nunca. Nem para você mesmo explicar, né? Nem questão Nem de para televisão, mim. né? Eu posso beber da água viva, como eles dizem, mas explicar nem para mim, né? E o que você está buscando ainda? Eu acho que eu estou buscando cumprir a minha lenda pessoal, né? Cumprir a missão que cada um de nós tem aqui na Terra. Estão pessoas aqui, todas, cada um muito convicta daquilo que faz. E se cada um cumprir bem seu papel, o mundo muda, né? Cada viagem que você faz é uma busca dessas? Não preciso nem estar viajando, cada minuto da minha vida, eu diria, né? Bom, eu adoro viagem, por isso eu gosto de entrar para uma viagemzinha. Como é que foi a sua no Egito? Foi o que muito você boa. trouxe de bom? O que você conseguiu captar lá no Egito? Quer dizer, veja bem você o seguinte... Você foi buscando Camarão. o quê? Vamos começar do início. Não, eu fui buscando, não fui buscando nada específico no Egito, porque no Egito eu queria muito mais estar presente, onde vem a sabedoria mais ancestral, não é verdade? Mas, por um lado, foi muito interessante, por outro, eu vi que estavam aqui também os grandes dados da sabedoria ancestral, aqui no meu dia a dia. Então, eu vejo a viagem como um compartilhar de experiências, mas não vejo a necessidade de ir até lá para compartilhar essa experiência. O Egito está aqui. Mas encantou você a viagem ao Egito? Todas as viagens me encantaram, com raríssimas exceções. Ô Paulo, no Egito, especificamente, você andava a cavalo nas pirâmides à noite. Explica essa. Claro, Estou querendo que ele conte a viagem e não contou nada. Não, é evidente, Ele tem que puxar por eles, Adé. Evidente, como nos Pirineus agora, quando eu fui fazer o caminho feminino, o caminho das mulheres, pois era um caminho de andar também. Você tem que buscar entrar em contato, evidentemente, com o mundo da maneira como ele vive. Você não pode chegar no Egito, se hospedar no Hilton, comer comida americana e visitar as pirâmides de ônibus. Isso não faz sentido. Vá para o deserto, faça as suas orações, lave a mão com areia e vá andar de cavalo e ver as pirâmides, e ver os monastérios, e ver as pessoas que abandonaram tudo e foram em busca desse fogo que consome, que é Deus, entende? Isso é que é importante. Mas isso foi no Egito, isso foi lá nos Pirineus agora, isso foi em todos os cantos. Né? Paulo, às vezes eu acho que é um problema, creio que você partilha disso. Quando alguém ou as pessoas estabelecem uma figura como sendo o mestre, né? Quando eu li Siddhartha, uma coisa que eu achei linda, é sempre a pessoa evitar, assim, o mestre, que a pessoa quase que se perde quando se apoia em alguém e deixa de ser ele próprio, perde as rédeas do destino, né?
Agora, mas você publicou uma série de livros, é um homem muito procurado para conferências e tal. De repente, naturalmente, uma série de pessoas começam a tê-lo e a sua palavra como uma orientação segura e quase que você vai ficando como um guru. Isso o incomoda ou você vê uma forma de usar esta atração que exerce até para remeter as pessoas para elas próprias? Ô Jonas, existem duas coisas aí, deixa eu dividir rapidinho a sua pergunta em duas. Primeiro, mestre, realmente as minhas grandes decepções no início é que eu ia buscar pessoas perfeitas. Não existem, hein? Não existem mesmo. São pessoas igual a nós, apenas muito mais ligadas com o fundo do seu coração a isso que é a busca espiritual. Desde aí eu procurei sempre me colocar também, na medida em que meus livros iam crescendo, né, de verdade, como uma pessoa absolutamente comum, com meus medos, meus anseios, minhas inseguranças. Agora, no livro não. Em Brida, no Alquimista, no Diário de um Mago, aí não está minha sabedoria. Está a sabedoria ancestral. Está a sabedoria que está provada há 3.000 anos, né? Agora, o segundo lado, que é o lado do guru, essas coisas todas, isso pode até haver uma tendência, mas não existe na medida em que as pessoas veem claramente que todos nós estamos buscando igualmente. Eu jamais, quem sou eu para ser guru de alguém? Eu ainda tenho muito que comungar com Deus, algumas encarnações para poder chegar a algum ponto nesse sentido. Pois é, isso pesa um pouco? Ser guru, ser considerado guru, pesa um pouco? Não. Inclusive o sucesso tem um lado muito bom, que é, por exemplo, Brida já saiu com 100.000 exemplares vendidos para as livrarias, né? Já vendeu o que? Uns 60, 70. 8ª edição. Já está, porque eles fizeram 10 edições de 10.000 livros. O que significa isso para um autor no Brasil, já sair com 100.000 exemplares? Uma super responsabilidade, né? Porque, como disse muito bem o Jonas, o que eu estou falando e que eu já sei, né? Que as pessoas vão ouvir, né? Então, isso eu sento na solidão do meu apartamento e digo, olha, primeiro, só posso falar a verdade. Segundo, essa verdade vai passar por 2 crivos, do presente e do passado. Das pessoas que vão ler e daqueles que conhecem e me passaram esse tipo de conhecimento. Então, esse lado da responsabilidade me faz ter com o meu trabalho, eu acho assim, um amor muito calado, muito solitário, mas ao mesmo tempo de uma comunhão muito grande também. E como é que você escolhe o tema? Eu vou mostrar o Brida enquanto você fala um pouquinho. Faça como é que é a isso. escolha do tema? O tema vem naturalmente. Brida, como eu te falei, eu pensava em escrever a minha experiência no caminho feminino. Eu não conseguia, mas eu acho que a experiência da Brida é uma experiência universal. Brida é uma feiticeira irlandesa, tem 29 anos atualmente, controla esse caminho feminino que, no caso que eu fiz nos Pirineus. E... Quer dizer que a figura existe realmente? Claro. Concretamente? Não, concretamente. É uma Sim. moça, entende? Que deve estar recebendo o livro essa semana, inclusive. Não vai entender nada porque não fala português, mas alguém vai traduzir. Mas, Paulo, eu imagino que ela tenha te encantado, né? Para você colocar ela num livro seu e assim com essa força. Eu acho que a experiência universal dela me encantou. Fala um pouquinho mais dela, então, da Brida. Ela é uma pessoa como todos nós, né? Que uma coisa que as pessoas me perguntam muito em palestra é o seguinte: como é que você começou? E daí tá legal, você diz que é um mago e tudo, mas como é que é? Como é que é ser um mago? Eu acho que sempre existe o começar. E eu achei que a experiência da Brida, do começar e desenvolver seu dom, né, era a experiência universal, a experiência de todos nós. E coloquei isso no livro. Mas você quer saber, eu convivi com ela durante... Você é jovem mesmo, você disse 29 anos. Há alguma insinuação na sua pergunta? Não, nenhuma. Não, eu quero dizer, ela já tão jovem, já no caminho. Tem muita curiosidade. Ela é uma sábia, ela é uma sábia. Ela é uma mulher profundamente sábia, mas realmente, no puro plano espiritual. Hoje em dia ela se dedica única e exclusivamente à missão dela, que é controlar o caminho dos dons nos Pirineus. Eu sabe o que eu queria saber? Eu tenho a impressão que, como eu disse antes, você tem um jeito muito interessante de falar, e a gente vai se empolgando, vai se interessando e acaba perdendo um pouco o fio da meada. Eu queria que você explicasse melhor como é que é essa busca do caminho feminino, que eu acho que olha só, Liliane, alguém não deve ter duas, entendido muito bem. Claro, eu não entendi, confesso. Tá certo. Muito interessado. Não, perdão, eu não me expliquei bem. Existem duas coisas quando você desenvolve o teu potencial mágico. Um é o teu poder, a capacidade de você concentrar, né? E concentrando em você toda a energia, você ser capaz de transmutar as coisas à tua volta, ou seja, de se realizar como ser humano. A outra é o dom, a capacidade que você tem de ser um instrumento de Deus e através de ser um instrumento de Deus, você passar esse dom para o próximo. Ele não para em você, ele mergulha no mundo. São Paulo, então, citava os 9 dons, que são os dons da mulher, mais ou menos, né? E quando eu digo mulher, perdão, os dons femininos, né, que está presente na mulher que eu tenho e no homem que eu tenho, né? Então é o dom da cura, o dom das línguas, o dom da palavra da sabedoria, o dom da profecia, e daí vai. Você tem 9 dons,
tá? Que está lá citado por São Paulo. Você desenvolve então isso, porque a tua única justificativa para estar na Terra é, primeiro, viver tua lenda pessoal, realizar tua missão e então ter segurança em você. E depois compartilhar desse dom com os outros. Agora, como você vai desenvolver um desses 9 dons, cada caminho é um caminho. Agora eu me pergunto uma coisa. Você consegue algum dia chegar ao seu caminho, ao caminho que você queria, tendo certeza que é aquilo e trilhando até o final? Porque imagina que a pessoa nunca consegue fazer isso. Esse é o principal problema. Porque todo mundo tem medo de errar. Então as pessoas ficam morrendo de dar um passo, escolher o caminho daqui, porque podia ser o de lá ou o de acolá. A escolha é muito difícil, né? É o mais difícil, entendeu? Então o que acontece? Você tem que escolher um caminho e ir em frente. E se não for aquele o caminho? Se tornará, entendeu? Deus, na sua sabedoria e vendo a tua coragem, Gandhi dizia uma coisa muito importante. Ele dizia, a primeira qualidade da espiritualidade é a coragem. E você seguindo um caminho, seja ele qual for, inclusive do ateísmo, porque muitas vezes você vê ateus que fazem coisas muito mais generosas para o homem do que os pretensos beatos, entendeu? Se você escolher esse caminho e ele for, entre aspas, errado, porque não há escolha errada na vida, entendeu? A única escolha errada é não escolher, né? Se você escolher esse caminho, a mão dele vai te empurrando, ou vai trazendo as coisas que você precisava encontrar. Mas toma a decisão, corra os riscos e saiba que tem um preço. Tudo tem um preço, inclusive abandonar os outros caminhos. E arrepender faz parte? Você não se arrepende quando você toma uma decisão? Nunca. Você pode sofrer, se arrepender não. Ô Paulo, você tem seguidores da sua filosofia. Como é que é esse desenvolvimento? As pessoas te procuram, você se reúne com as pessoas, se desenvolve um trabalho em conjunto? Veja bem, eu entendo que existem pessoas que seguem, que você sente o potencial daquelas pessoas para seguir a tua filosofia. Explica pra gente por causa da minha tradição mágica, né, de aprendizado, eu sou forçado a ter 4 discípulos. Sou uma pessoa muito preguiçosa nesse ponto. Acho muito chato de ensinar para esses 4, mas eles são tolerantes e gostam de mim. Por outro lado, o meu mestre tem 4 discípulos. Quanto ao resto, isso que você chama seguidores da minha filosofia, eu me sinto muito lisonjeado de você citar minha filosofia, mas não é a minha filosofia. É uma filosofia, quer dizer, e todo esse tipo de busca espiritual, isso existe do tempo das cavernas e vem sendo adaptado. Jesus dizia uma coisa muito curiosa. Na busca do reino dos céus, você tem que tirar do seu baú o velho e o novo. E é o que se faz. Tira-se o velho e tira-se o novo. E aí você vai seguindo. Esses 4 seguidores, você os escolhe ou eles aparecem na sua vida? As duas coisas acontecem, mas são os mesmos há 6 anos. Mas não tem outros candidatos aí esperando um rodízio? Eu acredito que tenha, mas isso é a tradição, eu não posso fugir disso. Imagina o risco que eu corro do delírio do poder, de eu sair agora, entende, aproveitando a quantidade de livros que eu vendi. Por isso que existe uma rigidez muito grande. Inclusive em Brida, no Diário de um Mago, eu tinha mudado 2 exercícios, porque eu coloquei os exercícios de magia no Diário de um Mago. E eu mudei 2. Botei exercícios de teatro que davam o mesmo resultado. E quando chegou na hora, enfim, as pessoas leram o livro e a tradição mágica não gostou. Disse, a tradição demora 3.000 anos, não pode ser trocada, não. Para começar o livro Brida, na primeira página eu sou obrigado a me retratar. Isso é uma coisa muito dura para mim. Entende? Começa ali dizendo, eu mudei 2 exercícios. Pois é, agora você desculpe minha ignorância, mas o que é exercício de magia? São práticas que você usa, porque a magia, a busca espiritual, ela é baseada na disciplina, pode ter certeza. Existe um templo, né, considerado o Templo de Salomão, hermético, onde uma coluna é a coluna do amor e a outra é do rigor. Se você não tiver essas 2 colunas, entende? Você não entra. Você não pode você não pode deixar o forno aberto, você não pode, enfim, deixar de conduzir a tua busca assim bem disciplinadamente. Então, você tem práticas que você exerce. Agora, essas práticas na busca espiritual nessa área das feiticeiras ou na área dos peregrinos do Caminho de Santiago. Também a tua disciplina de ir para o trabalho é uma forma de busca espiritual. Agora, essas práticas são milenares ou as pessoas podem ir criando? Você, por exemplo, ao pode contrário, criar... eu não falei, eu tentei mudar uma e já tive que, antes de começar o livro, pedir desculpas aos meus leitores. Porque foi mudança sua pessoal, você quer mudar pessoalmente. Os resultados eram o mesmo, entendeu, Camarão? Dava o mesmo resultado que um ritual complicado, que eu disse, não vou escrever isso não, isso é muito difícil, entende? Mas então... Você só simplificou? Eu simplifiquei. Aí meu mestre chamou e disse, olha, não pode isso não. Eu disse, como não pode? O resultado é o mesmo. Ele disse, não tem explicação não. Não pode. E por favor, no seu próximo livro, diga que você fez isso.
E eu disse, e Brida mostra os rituais das feiticeiras, alguns, não muitos, né? E tem também uma advertência dizendo, por favor, não se meta a fazer rituais de feiticeiras, que isso é uma tradição muito antiga, e quem resolver fazer isso pode tropeçar e se prejudicar nessa bruxa. Pois né? é, o que pode acontecer? Pode se prejudicar porque você termina se fascinando por esse tipo de aspecto, né? De viagem ao passado e de poções e de caldeirões. E você perde o objetivo disso. Qual é o objetivo disso? É a tua comunhão com Deus, né? A noite escura da fé, como dizia. Paulo, talvez até para se comunicar, você citou várias vezes textos bíblicos e tal, que são familiares no contexto cristão. Mas também falou várias vezes sobre essa outra tradição da magia e tal, que exerce uma disciplina muito grande na sua existência. Eu pergunto, a Bíblia é acessível a todas as pessoas. Agora, essa outra tradição, assim, 4 discípulos, um mestre e tal, a gente encontra isso impresso ou é uma busca que, de repente, as coisas vão acontecendo, um tanto como no pêndulo de Foucault? É uma busca... Não, o pêndulo de Foucault. Existem 2 tradições, a pré-cristã e a pós-cristã, tá? A tradição pré-cristã é chamada a tradição da lua, a tradição da serpente, tá? Um mago tem que passar por essa tradição. Eu tenho um anel da serpente aqui no meu dedo. Ao passo que existe a tradição do sol, a tradição pós-cristã, que é na qual eu me situo. Qual é a diferença? Uma vem através do tempo, né? Ou seja, você vai aprendendo as coisas que os antigos sabiam até hoje, né? A outra vem através do espaço, ou seja, no momento em que você está aqui, tudo está te sendo revelado 24 horas por dia. A tradição da serpente e da pomba, da revelação do Espírito Santo. Eu, porque me dediquei ao caminho da magia, tenho que conhecer das 2. Mas uma só pode levar qualquer pessoa, né, ao lugar que tem que ir. Mas a tradição da serpente está também registrada na Bíblia, evidente. Desde o Gênesis até a serpente então de Moisés. Então é uma leitura da Bíblia que leva você à apreensão dessa outra tradição. Eu diria... Não é a leitura tradicional, no caso. Se você quer falar isso, eu diria que a Bíblia é o livro mais importante em matéria de você querer, enfim, dar um passo nessa área, né? E de preferência a Bíblia de Jerusalém, que é da Edições Paulinas, que é a mais séria, né? A nível de tradução. Mas é claro que da Bíblia geraram vários livros, inclusive todo o lado gnóstico dos evangelhos que não está na Bíblia também é muito importante. Agora, quem lê a Bíblia ali já resolve tudo. E os outros livros das religiões do Oriente e tal, você também tem uma pesquisa sobre eles? Eu não sou muito versado neles, eu tenho profundo respeito e acho que para eles é o livro mais importante. Agora, qualquer pessoa consegue um retorno desses? Qualquer pessoa, evidente. Inclusive aí, eu não quero vender o livro falando dessas coisas, não. Não, mas é bom você falar para as pessoas saberem que tem. Eu sou muito cismado. Mas qualquer pessoa consegue, embora seja absolutamente desnecessário, desaconselhável e pode ser prejudicial. É como se você fosse cavar num apartamento que está pegando fogo embaixo, o fogo passa para o teu. O que você vai fazer lá? Pois é, por que as pessoas tentam fazer essa viagem? Normalmente buscam porque elas querem mostrar a si mesmas que elas já viveram antes. É só para provar que elas já viveram antes. Não, mas não é exatamente para provar que vive antes, porque se você prova que você vive antes, existe a possibilidade de viver depois. Pois é, eu acho que a busca do depois. Então isso é super importante, né? Porque eu saber que eu vou viver depois é muito bom para mim, né? Mas como depois é meio impossível, você primeiro tem que provar que viveu antes. Você não sabe como ir para o futuro e ver a tua futura encarnação. Você sabe como ir para o passado. Mas você tem a esperança de viver novamente, né? Você tem esperança? Não, você vai viver novamente. Então tenho certeza disso. Pois é, Paulo, nessa história de vida depois da morte, como é que você encara isso? O que vem depois? Para você, Paulo Coelho. Camarão, para mim não existe isso, tá? E eu tenho profunda convicção nisso e já vivi esse tipo de experiência, inclusive de eternidade, que é algo também muito difícil de transmitir. O problema não é morrer, entende? Você pode morrer, mas depois que você morre, você tem que deixar de viver. E certas pessoas ficam entre a morte e o final da vida. Ou seja, elas morrem e não se desligam. Eu, pelo amor de Deus, jamais me invoquem depois que eu morrer, entende? Eu quero seguir meu caminho de luz. Então existe essa terra de ninguém que é uma coisa muito perigosa. Você não morreu e não está vivo, entendeu? Mas depois da morte, você vai de novo comungar com a energia cósmica, vai subir aos céus e novamente voltar para a Terra ou para outros planetas, trazendo, como diz a Bíblia, novamente, as coisas sábias do céu e fertilizando a Terra. Mas você encarna? Você se reencarna várias vezes. Você sabe que as pessoas comumente dizem na rua muito isso, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que a gente vê muita miséria, muita pobreza, vê muita gente aleijada na rua, essas coisas. E muita gente relaciona isso ao fato de você ter estágios na sua vida.
Você acha Você isso? tem estágio, mas não é verdade que você volte para Fisicamente? pagar Não, porque o... um é melhor, outro é pior, outro tem defeito físico. Outro... Você relaciona isso com as reencarnações? Com pagamentos de dívidas passadas? Isso. Não, É. de jeito nenhum. Você está sempre melhor. Peraí, E você Deus é pode, evolução. você pode explicar isso espiritualmente? Eu não posso explicar nada espiritualmente. Espiritualmente, eu comungo com Deus, tá? Eu posso dizer, a minha experiência é essa e vocês partam para isso. Agora, é óbvio que você está sempre melhor, que o mundo evolui para melhor. É que nós vivemos hoje, vemos as nossas dificuldades aqui, entendeu? Mas imagine na Idade Média, poxa, que você saía na rua e você era queimado feito... Imagine eu, mago, queimado imediatamente, não tinha programa, entendeu? E você podia pegar uma peste negra na sua esquina, entendeu? Problemas sanitários, milhares de coisas. Todas, entende? Então você está sempre evoluindo enquanto ser humano também. Não Quer há, dizer que não essa há como evolução negar, seja individual, ela não há seria como negar a coletiva. importância do ano de 1989 na história desses 100 anos que se passaram. Mas pelo que você está dizendo, então esse desenvolvimento seria coletivo, não individual. Coletivo. Você matou 10 na vida passada, nessa você mata 9. Mas você pelo menos evoluiu em uma morte. A sua visão reencarnacionista quebra um pouco da tradição ortodoxa cristã, mas é diferente também da espiritualista tradicional, do espírita, por exemplo. Como, Claro. Pelo contrário, você está evoluindo. Ô Paulo, você não acha que a pessoa passa por vários estágios de reencarnação, sofrer fisicamente, para chegar à evolução final, não? Ô, Jaque, eu acho que ela vai passando no decorrer da vida, mas nunca piora. Nunca piora.